Boa noite, amigos e amigas. Vamos iniciar nosso Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense, fortalecendo a vontade de seguir as palavras do Mestre Jesus. Ide e pregai. Com palavras, mas buscando viver cada ensinamento do nosso Mestre Jesus. Ó Deus, aumente nossa fé para não desistirmos do estudo, da pregação, das boas atitudes e da vontade de aprender a fazer a caridade com amor. Pois, como espíritas, aprendemos e acreditamos que fora da caridade não há salvação. Senhor Jesus, pedimos pela violência urbana de todas as cidades que surgem nos nossos noticiários, trazendo a inquietação em nossos corações, e que a paz, fraternidade e esperança possam estar presentes nestas comunidades, para a compaixão e o respeito às leis divinas possam ressurgir de dentro da centelha de amor que trazemos em nossas consciências desde que nascemos, desde que fomos criados. Mestre Jesus, pedimos pelas pessoas que pregam os vossos ensinamentos, pelos médios que trazem mensagem dos nossos irmãos que partiram e procuram nos orientar para aprendermos a nos melhorar. Queremos expressar nossa gratidão pelas oportunidades que nos chegam para realizar o bem e assim não nos afastar de Deus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Ação da prece. Transmissão do pensamento, item 15. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se a circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa, quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. Mas o que importa é estar reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por sua própria conta. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas em comum aspiração orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras 100. Caríssimos irmãos, entendamos que todo espírito, encarnado e desencarnado, que se dispõe a orar por si ou por outros, desarmados no momento de sentimentos negativos, com humildade e fé, recebe dos bons espíritos o amparo espiritual suprindo suas deficiências, porque para Deus o que importa é a intenção caridosa e humilde de quem se coloca sob o seu amor. Deus não ouve a prece do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. O poder da fé está no pensamento, fruto do sentimento, do reconhecimento do poder de alguém que tudo pode, de alguém a quem sabe se pode confiar, independente das palavras, do lugar ou da hora. Na questão 659 do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, temos: pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Quando direcionamos o pensamento pela oração, uma corrente fluídica se forma, tornando então possível a comunicação e a transmissão das intenções.
Contudo, a força dessa conexão é proporcional à intensidade do pensamento e da vontade de quem ora. Os espíritos captam as preces independentemente de onde estejam, demonstrando que o universo espiritual está sempre acessível. Eles também usam essa rede fluídica para transmitir inspirações e estabelecer comunicações entre os seres encarnados ou não. É possível alguém dizer que alguns companheiros espíritas já disseram que no ato da oração, nos seus lares, precisavam se transportar em pensamento ao salão espírita para que conseguissem orar com fervor. Pode ser, e é uma situação provisória, que os estudos das leis divinas, com o fortalecimento da fé raciocinada, pela compreensão de que a prece é o pensamento dirigido a Deus e que chegará a Ele pela força dos impulsos da confiança, da humildade, essa muleta será então abandonada. Todavia, há lugares que favorecem mais o recolhimento espiritual de quem ora, pelas vibrações boas dos que ali vão, mas é importante saber usar o recurso da prece em qualquer lugar, para si ou para os outros, sempre que vier a necessidade de pedir, agradecer ou louvar. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Por isso, todas as reuniões espíritas são iniciadas com uma prece, em que um profere em voz alta e os outros acompanham as palavras representantes das ideias, mentalmente ligados todos no mesmo pensamento, com a mesma finalidade. Nesse caso, esse pensamento, fortalecido pelas vibrações de todos, forma um caminho fluídico, mais brilhante, mais forte, que por certo trará dos planos mais altos, fluidos mais puros, envolvendo a todos, penetrando no íntimo de todos e beneficiando o maior número de desencarnados e encarnados, mesmo os ausentes do ambiente, mas presentes no pensamento dos que oram por eles, ou que de alguma forma estejam ligados às pessoas ou ao lugar. Para isso, é necessário que tenhamos, no momento da prece, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos e a mesma finalidade. Os que não acompanham as ideias não se elevam com os demais. Lembremos, caríssimos irmãos, a verdadeira prece, aquela que impregna o poder e a eficácia, é aquela imbuída de boas intenções, de humildade, de fé inabalável e de tudo e compreensão. É dessa forma que entramos em comunicação efetiva e abençoada com Deus. Caríssimos irmãos, e agora, após esse evangelho, com o nosso coração grato e reconfortado pelas palavras e ensinamentos desse evangelho, pedimos auxílio à corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes e também dos anjos e espíritos mensageiros que coloque nesta água o remédio necessário para a cura e restabelecimento da nossa saúde, seja do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso psicológico. Que ao tomá-la, possamos nos encher de coragem, de fé e perseverança no caminho do bem e na prática dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja.